Olha só, o Brasil registrou nas primeiras 3 semanas epidemiológicas deste ano mais de 120 mil casos de dengue, o que representa um aumento de 170% em relação ao mesmo período do ano passado. O país já tem também 12 mortes suspeitas por dengue só em 2024. Minas Gerais e o Distrito Federal já decretaram situação de emergência por conta da doença. A gente vai conversar mais sobre esse assunto agora, ao vivo, com o médico infectologista Marcelo Dayer. Está conectado aqui com a gente. Doutor, mais uma vez, obrigado, viu, pela presença. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer recebê-lo também, doutor. Infelizmente, nosso assunto não é nada positivo, né? Queria que o senhor ajudasse a gente a entender por que a gente está enfrentando essa epidemia de dengue, essa alta de casos tão expressiva aqui no nosso país. Bom, Wilker, a gente acabou de ouvir o repórter anterior falando da questão da chuva, né? Muita chuva com período de calor extremo. Isso é um prato cheio para a replicação do mosquito. Então, a gente também, com isso, a gente faz uma proliferação, favorece, né, esse cenário climático, favorece a replicação do mosquito Aedes aegypti, e com isso aumenta esse aumento expressivo do número de casos. Então, além de dano para a natureza, dano para a população, esse cenário de muita chuva e muito calor aumentam as doenças infecciosas. A gente tem o aumento expressivo de dengue acontecendo, e nós estamos vendo isso, e nós temos também riscos de outras doenças, como leptospirose, porque também você tem essa questão da enxurrada, da exposição das pessoas com essa água que transborda e aumenta o risco de várias doenças infecciosas. Mas a dengue é a campeã de todas, com risco de uma epidemia bem expressiva. E desses 12 casos que você referiu aí de óbitos por dengue esse ano, 2 são no estado de Goiás já. Pois é, a gente precisa se atentar principalmente em algumas regiões, né? Como eu disse no início da nossa conversa, Minas Gerais decretou nesse fim de semana o estado de emergência, o Distrito Federal já tinha feito isso e a tendência é que outros estados também precisem partir para essa medida para tentar controlar, evitar que mais pessoas sejam adoecidas por conta desse vírus da dengue, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da vacina. A gente tem tratado bastante desse assunto, falado aqui no jornal, falado em todos os noticiários, mas a gente sabe que ainda é uma realidade que está um pouquinho distante de chegar à grande massa da população. Então, a gente segue com aquelas recomendações, né, doutor? Sim, a vacina vai chegar para um público muito específico e muito pequeno, né, uma faixa etária estreita. Ela vai diminuir a gravidade dos quadros, mas realmente nós não iremos observar redução de casos por conta da vacinação, que ela vai ser feita em crianças, né, adolescentes de 10 a 14 anos. Então, é um público muito pequeno, só em cidades com mais de 100 mil habitantes. O estado de Goiás foi o estado que foi premiado, vamos dizer assim, que vai receber maior número de municípios a ser vacinados, por conta do nosso histórico de maior número de casos ano após ano. Então, o estado de Goiás é um estado que tem problema e os cuidados precisam ser redobrados. Então, os cuidados, as medidas adotadas no dia a dia de prevenção, diminuição desses reservatórios, precisam ser mantidas. A gente precisa que a população faça a sua parte, mas a gente precisa também, é muito importante que os governos façam sua parte. Os governos têm um papel importante nisso também. Não adianta jogar só para a população, né? A gente observa, ano após ano, as notícias nessa época do ano de transbordamento de rios, de questão de enchentes. Isso é culpa do governo. Então, a gente precisa que o governo faça a sua parte. Lá atrás, decretar estado de emergência agora, porque a vaca já foi para o brejo. A gente precisava dessas medidas terem sido adotadas lá atrás, para que a gente não estivesse passando por isso tudo agora. E existem métodos de controle biológico do mosquito, que eu posso soltar no meio ambiente mosquitos estéreis, que são irradiados, e aí eles são estéreis, mosquitos colonizados com uma bactéria, que aí essa bactéria não deixa com que o vírus se prolifere. Então, eu tenho como fazer controle biológico também dessa população de Aedes aegypti. Alguns municípios fazem isso, mas não é uma coisa tão divulgada e tão difundida. Medidas de controle são muito importantes de serem feitas antes de que essa situação esteja como estamos.
né? A gente tem isso ano após ano e essas medidas precisam ser adotadas de maneira rápida, porque senão o que nós vamos colecionar são recordes de número de casos e número de óbitos ano após ano. É a questão da prevenção, né, que a gente sempre fala e que dificilmente acontece aqui no nosso país. A gente vê só os governos decretando emergência, depois fazendo ações ali para tentar corrigir o problema. Isso quando a gente fala sobre desastres naturais, isso também quando a gente fala sobre uma doença como o caso da dengue. Já era esperado, doutor, que a gente tivesse essa alta de casos? Os especialistas já tinham informado, já sabiam que isso era possível de acontecer? Isso provavelmente aconteceria em 2024? Ilka, a gente vem observando o aumento de número de casos década após década, desde a década de 90. O Brasil, o número de casos, ele aumenta em proporção geométrica. E não só dobra, ele aumenta em proporção geométrica, a mais do que dobrar. E isso vem acontecendo década após década. E a gente vem observando também que a gente tem a circulação do vírus dengue 2. E o dengue 3 começaram alguns casos o ano passado em algumas regiões da América Latina, e isso era esperado, que esse vírus entrando no Brasil, a gente comece a ter casos em maior quantidade, porque é um vírus que circulava há muito tempo que não circula no Brasil, circulou por pouco tempo, e um vírus que fica muito tempo sem circular, quando ele chega, ele pega um lugar que você tem uma população muito grande que nunca teve contato com esse vírus, e aí você tem um aumento de casos de maneira expressiva. Somado a isso, a situação climática do El Niño, que é muita chuva com espaçamento, então você tem muita chuva rápida, tem um período sem chuva, que não é muito tempo, mas alguns dias sem chuva, com calor intenso. Isso propicia para o mosquito se proliferar, e é o que nós estamos vendo aí agora com o resultado final, aumento do número de casos. Tá explicado. Doutor, quando a gente começa a falar de dengue, chama muito a atenção das pessoas que nos assistem, até porque todo mundo, se já não teve dengue, conhece alguém que teve a doença, né? A Maria de Fátima perguntou o seguinte, se é possível se reinfectar mais de 4 vezes pelo vírus da dengue. Queria que o senhor explicasse essa questão para nós. Normalmente, a gente tem, de maneira técnica, a pessoa se infecta por dengue por 3 vezes. Raramente ela vai ter mais do que 3 vezes. Por quê? Porque a primeira vez você tem uma infecção, uma proteção cruzada. O segundo episódio tende a ser um episódio mais grave. E aí o terceiro e o quarto, quando acontece, mais brando. Então, raramente você vai ter mais que 4 episódios de dengue na sua vida, porque são os 4 sorotipos que existem. São os 4 que circulam. Foi achado um 5º sorotipo, mas ele não tem circulado. Então, como a gente tem 4 sorotipos e a doença confere proteção específica para aquele sorotipo, raramente a pessoa vai ter mais do que 4 episódios na sua vida. Lógico que tem situações específicas, pessoas que podem ter alguma imunodeficiência, aí você tem situações específicas que favorecem que a pessoa tenha dengue mais que 4 vezes. Mas, no geral, no máximo 4 vezes. Tá certo, doutor. A questão dos sintomas. A gente sabe que a dengue é uma doença que provoca muito mal-estar, né? Todo mundo reclama bastante disso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre os sintomas mais graves da doença. Aqueles que a pessoa precisa se atentar e buscar ajuda num posto de saúde ou num hospital. É importante que as pessoas com os sinais e sintomas de dengue, sempre que possível, procurem uma orientação médica. Mesmo leve. Para confirmar o diagnóstico, mesmo leve. Por quê? Porque esses sintomas leves são os sintomas iniciais. Os sintomas de alerta, eles aparecem normalmente 4, 5 dias depois desses sintomas leves. Mas é importante ter o diagnóstico, para ter um monitoramento, justamente para a gente não deixar acontecer formas graves da doença. Lembrando que alguns sintomas ou alguns achados são laboratoriais. Então, eu vou ver queda de plaqueta com exame de sangue. Não é com quadro de sintoma clínico. Então, é importante que eu monitore essa pessoa desde o início, se eu puder, para justamente ir colhendo exame. Os grupos de maior risco, que precisam ter uma atenção muito maior, são os extremos de idade, os idosos
e as crianças muito pequenas. Esse grupo, essa população, precisa estar realmente monitorada desde o início, porque são os grupos que internam mais e com maior risco de óbito. Sinais de alerta são hipotensão, ou seja, a pressão cair, fenômenos que a gente chama de fenômenos hemorrágicos, mas não é sangramento específico. Às vezes a pessoa perde o líquido do vaso para o terceiro espaço, então dá essa hipotensão. Dor abdominal de forte intensidade, principalmente do lado direito, é um sinal de alerta. Sangramento gengival, a pessoa começa a perder sangue, vai escovar o dente e sangra bastante. Ou vai cuspir, escarrar, sai sangue. Sangramento que não é grave ainda, sangramento leve, mas é um sinal de alerta. No exame, as plaquetas caírem. Outra coisa que chama atenção, a pessoa começa a ficar prostrada. A pessoa tem um quadro de febre inicial, ela chega a ter uma melhora, de repente ela piora, fica prostrada, não consegue levantar da cama, muito prostrada. Isso é um sinal de alerta também. Isso é sinal de que deve procurar uma emergência médica. Acredito que também seja fundamental que a pessoa busque ajuda profissional, também para que o poder público consiga mapear ali as áreas em que tem mais incidência dessa doença também. Acho que é importante, né, para que as medidas de combate sejam feitas nos lugares certos. E como que o nosso sistema de saúde ele está preparado para essa epidemia que a gente está falando agora? A gente consegue absorver essa alta demanda que já começou em alguns lugares e que tem a tendência de aumentar ainda mais? Com certeza não. O sistema de saúde não está preparado para absorver esses casos. Então, o que precisa ser feito? Tendas de hidratação, né? Então, normalmente são situações que a gente chama de situações de guerra. Montar tendas de atendimento, tendas de hidratação, equipar as unidades básicas de saúde com atendimento, com capacidade para pelo menos colher hemograma dessa população e hidratação durante o dia, e a pessoa pode ir de alta para casa, e diagnóstico rápido. A gente precisa que o sistema seja estruturado para isso, em todos os municípios. Né? Não adianta a gente ter um município só fazendo isso. Então, o Estado deve coordenar isso. Me parece que houve uma reunião de emergência do governador com os municípios para definir isso, mas o governador, o Estado precisa, como coordenador dos municípios, de definir essas estratégias. Então, equipar as unidades básicas de saúde com capacidade, ou orientar para que isso seja feito com capacidade para atendimento mais rápido da população, se preparar para um aumento de procura dessas unidades, porque provavelmente isso vai acontecer, e está estruturada tanto para coleta de exame quanto para hidratação. Uma coisa interessante que pode ser feita é que nessas unidades de saúde possa ser colocado soro de reidratação oral em galões e colocar no bebedouro. Ao invés de colocar água, colocar soro de reidratação oral, para que a população que esteja com dengue vá se hidratando por via oral nesses locais. Então, isso pode ser feito também nas unidades de atendimento específicas de dengue. Eu posso ter soro de reidratação oral em galões de água fornecidos para a população. Tá certo, tem que ter uma estruturação, uma preparação para enfrentar essa epidemia e o pessoal de casa tem também a sua responsabilidade, cuidar ali do seu espaço faz toda a diferença certamente, viu? Doutor Marcelo Dair, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelo alerta. Vamos nos falando mais vezes aí, vamos acompanhando essa situação epidemiológica, não só no estado de Goiás, mas no Brasil todo. Obrigado, até a próxima, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, um prazer falar com vocês. Igualmente, tchau, tchau.